Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Mundo Stock Insights. Hoje estamos fazendo à tarde, não de manhã. Tem dias que às vezes a gente não está muito bem. Foi o caso dessa segunda-feira, eu não estava me sentindo muito bem. Então nós vamos fazer o Mundo Stock Insights de tarde para falar um pouco sobre mercados, falar um pouco sobre economia. Nesse momento não tem absolutamente nada acontecendo nos mercados. De manhã saiu uma notícia de que uma bomba tinha estourado lá no Pentágono norte-americano, em Washington, mas era fake news. No caso, a imagem havia sido feita usando a inteligência artificial e não tem bomba porcaria nenhuma. Mercados até caíram no primeiro momento, eu vi, estava olhando aqui a S&P 500, do nada caiu 0,30%, depois voltou a subir novamente, então a fake news fez um pouquinho de preço no mercado, depois não fez mais. Essa é uma semana de expectativas. É isso, expectativas. Estamos esperando a aprovação do arcabouço fiscal no Brasil, esperando a elevação do teto da dívida dos Estados Unidos, aguardando a ata do FONC, que sai quarta-feira, alguns indicadores de preço de inflação, como o IPCA 15 no Brasil e o PCE nos Estados Unidos. Tirando isso, é uma semana um pouco mais fraquinha em termos de macroeconomia. Os mercados eles oscilam, dependendo aí da região, positivos nessa segunda-feira, principalmente a Ásia, mais mistos nos Estados Unidos e Europa. Obviamente, como eu disse, na expectativa desses indicadores, reuniões, aprovações, enfim. Vamos olhar aqui rapidamente o que está acontecendo com a nossa agenda da semana. Hoje tivemos a divulgação do Boletim Focus, já vou mostrar o que aconteceu com ele. Vimos uma queda muito forte das expectativas de inflação para 2023 e discurso para tudo que é lado. Luiz de Guindos, Elderson, Lane, que são membros do Banco Central Europeu, Mary Daly, Bullard, Logan, Barkin, Bostic, são vários membros aí do Fed. De novo, né, uma semana cheia de membros de instituições de política monetária falando sobre o que eles acham que pode acontecer com a economia, com as próximas decisões de taxa de juro, com a inflação e blá blá blá. Alguns desses membros hoje disseram que é preciso aumentar mais os juros. No caso do Bullard, ele falou que tem que subir mais 50 basis points. E do Kashkari, faltou colocar ele aqui também, Kashkari falou hoje. Semana passada ele estava dizendo que tem que subir mais o juro, mas hoje ele falou o contrário. Eu acho que está na hora de parar. A decisão entre parar ou subir mais uma vez vai ser bem apertada, é outra coisa que ele falou hoje. Para terça-feira, as coisas começam a ficar mais interessantes. Divulgação da prévia do PMI industrial e de serviços, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, tá? Eu não sou muito fã desse indicador, eu prefiro o outro PMI, que é o PMI ISM. Outro problema desse indicador é que ele é apenas a prévia, né? Nós estamos no finzinho de maio, eles divulgam uma prévia dos primeiros dias aí de maio. Também não quer dizer muita coisa. Mas vamos ler, vamos acompanhar e entender o que está acontecendo com esses indicadores. Licenças de construção nos Estados Unidos, um bom indicador do mercado imobiliário, vendas de casas novas, depois discurso do Logan, que também é do Fed, índice de manufatura do Fed de Richmond, enfim. Quarta-feira, fica mais interessante ainda, IGPM do Brasil, discurso da Janet Yellen, que é secretária do Tesouro americano, discurso do Waller, que é do Fed, e à tarde, divulgação da ata do FONC. Isso aqui é importante, eu vou ler e vou traduzir e resumir para vocês, porque a ata do FONC, que foi escrita na última reunião, ela pode dar algumas pistas para o mercado do que eles vão tomar de decisão agora no dia 14 de junho, que é a próxima reunião de política monetária. Será que eles já discutiam o que eles falavam sobre a crise bancária? O que eles falam sobre o assunto de recessão? Porque hoje já está, inclusive, dentro das projeções do Fed, uma desaceleração acentuada no fim desse ano, início do ano que vem, né? O que eles falam sobre a inflação dos Estados Unidos, o núcleo da inflação, inflação de serviços, enfim. É um belo de um resumo, tem umas 14, 15 páginas, falando sobre a situação atual lá fora. Outra coisa importante, toda vez que eles discutem os índices de inadimplência, né, nós, pessoas físicas, não temos muito acesso a esses indicadores, e aqui é uma das poucas vezes no mês, no trimestre, que nós temos acesso a alguma informação referente à inadimplência, como é que está o consumidor americano, enfim. Quinta-feira, IPCA 15 do Brasil, importante acompanhar. Relembro vocês a reação do nosso mercado ali em março, abril, quando os números de inflação, acho que foi abril com a inflação de março, né?
A reação do mercado brasileiro foi muito forte quando os números de inflação começaram a melhorar. Nós temos hoje um mercado brasileiro muito forte, não sei se vocês estão acompanhando. Eu sei que a grande maioria da minha audiência investe em criptos, né? O pessoal não é do mercado tradicional, tudo bem, mas o mercado tradicional brasileiro, pelo menos, está acelerando bastante, especialmente empresas de menor porte, né? As small caps, subindo muito recentemente, muito acima do próprio Ibov, né? Isso é um sinal de um ciclo esquisito, diferente para o mercado doméstico, que viu nesses últimos 2 anos, quase 2 anos, tá? Há uns 22, 23 meses, small caps apanharem diariamente, constantemente no mercado doméstico. O contrário está acontecendo agora, small caps estão batendo large caps, e inclusive eu fiz um vídeo na semana passada, na sexta mesmo, para os membros, falando sobre um trade. Sim, eu fiz um trade, estou fazendo um trade no mercado brasileiro, fazia tempo que eu não fazia isso. Um investimento que tem início, meio e fim. Ele está na minha carteira hoje e eventualmente, né, eu vou vender, que normalmente o que eu tenho na carteira eu não vendo, né? Um trade levando em consideração uma relação entre Ibovespa e o Small Caps, que não é atingida nesse patamar, pelo menos ali em abril, março, abril, o pior nível desde 2010, tá? Enfim, eu falo mais sobre esse assunto lá dentro. Depois nós temos confiança do consumidor, FGV, índice de atividade do Fed de Chicago, pedidos iniciais por seguro-desemprego, que semana passada caíram um pouquinho, fizeram o mercado novamente precificar aí um juro mais alto por mais tempo, a gente já vai olhar para essa informação. Mais uma prévia, mais uma leitura, prévia não, leitura do PIB dos Estados Unidos, primeiro trimestre de 2023. Se eu não me engano, essa é a segunda leitura já, né? Vendas pendentes de moradias, mais um indicador do mercado de trabalho, imobiliário. Sexta-feira, pedidos de bens duráveis, índice PCE, a inflação predileta do Fed será divulgada na sexta. Índices de renda, consumo e gasto dos americanos. Expectativas de inflação de 5 anos e também confiança do consumidor, ambos divulgados pela Universidade de Michigan. Bom, falando sobre resultados corporativos, estamos aí na finaleira dos resultados americanos, mas o ativo que vai mais chamar atenção essa semana é Nvidia, na quarta-feira, depois do fechamento, porque a empresa ela já está subindo mais de 100% em 2023, é uma das empresas que mais subiu na Bolsa Americana, dessas conhecidas, né, esse ano. A empresa está negociando com uns múltiplos bem esticados, tá? Múltiplos não vistos desde ali o rally do bull market ultra master mega que a gente viu em 2021. E a pergunta que não quer calar é: o que vai acontecer com esse resultado? Vai vir bom, vai vir ruim? Porque se vier bom, já está no preço. Se vier ruim, acho que a coisa pode ficar um pouco feia. Eu tenho publicado para vocês algumas mensagens aí, tanto para membros quanto nas redes sociais, que se vocês tirarem da Nasdaq, por exemplo, as empresas ligadas à inteligência artificial, então pega a performance da Nasdaq em 2023, tira a performance das empresas que estão nesse setor, nesse ramo de inteligência artificial, Nasdaq está de lado. Coloca aí a performance dessas empresas, Nasdaq está subindo aí, se não me engano é 20%, alguma coisa do gênero, não lembro mais. Então existe, até já citaram, aí eu vi um analista alemão falando sobre esse assunto, existe uma pequena bolha, uma possível bolha nessas companhias ligadas à inteligência artificial. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem. Putz, aonde eu consegui essa imagem? Acabei de lembrar, acho que está no meu celular. Se vocês soubessem o que tem de foto no meu celular, que é só gráfico, gráfico, gráfico. Ah, aqui, ó, vou ver se eu mando rapidinho pro meu computador. Aí vocês conseguem ver comigo. Ó, se AI, inteligência artificial, é uma bolha, qual é o tamanho dessa bolha? Olha só que interessante. E aí comparando com outros ativos, tá? Olha aqui, ó. Então, por exemplo, se AI é de fato uma bolha, qual é a relação, em que etapa dessa bolha nós estamos nesse momento em relação ao ouro, lá na década de 80, o Japão na década de 80 para 90, que inclusive o Japão a bolsa japonesa está num dos maiores níveis desde essa época, existiu uma bolha, tá? Ásia, a internet, bolha das .com,
a bolha do mercado imobiliário americano, depois China, Biotech, ARK, Bitcoin, FANG, AI. Seria uma bolha pequenininha, comparando com a performance desses ativos que se tornaram, né, como se fosse um consenso entre os investidores, comprou, ganhou dinheiro. Não tem nem o que pensar muito, comprou, ganhou dinheiro. AI ainda é uma bolha bem pequenininha. Seria um bebezinho de uma bolha. Não teria muito que se preocupar nesse momento. O que realmente chama atenção, a minha atenção nessa fase do mercado, e aqui eles estão chamando AI como Nvidia mais Microsoft, tá? Nem considera outros ativos. O que chama muito atenção é que o momento que nós vivemos hoje, macro nos Estados Unidos, enfim, ele não é propício para um mercado, né, extremamente forte, em alta, 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 alta. E o que está puxando tanto o S&P e Nasdaq até agora foram empresas ligadas à tecnologia, mais especificamente AI. Isso é o que chama atenção, né? Você tira a performance desses ativos, está de lado. S&P está de lado. Enfim, realmente é um assunto que tem que olhar com mais detalhes para entender o que acontece. Olha só que interessante. Vou até sair aqui da tela para vocês. Temos aí discursos bem mistos entre membros do Fed. O Bullard falou hoje de manhã, eu espero mais 50 basis points de ajuste em 2023 e que as projeções de recessão estão exageradas. O Kashkari, que na semana passada falou que tinha que subir mais juros, essa semana já mudou o papo, apoia a pausa na reunião aí de junho, mas lembrando que ele também comentou que entre pausar e elevar mais uma vez vai ser uma decisão bem apertada. Tudo bem. Conference Board publica mensalmente, normalmente no fim do mês, um indicador chamado lei, e esse indicador contraiu novamente no mês de abril, 0,6%. Ele resume, em outras palavras, ele resume uma série de indicadores e tenta prever mudança de ciclo econômico nos Estados Unidos. De um ciclo de contração para expansão e o contrário. Que no caso, aqui na direita, no gráfico de cima, é a linha azul, tá? A mudança anual, ou seja, a variação 12 meses do lei. E como vocês podem ver, existe ali uma correlação com a variação anual do PIB. GDP significa PIB em inglês, PIB dos Estados Unidos, PIB real, desconsiderando aqui a inflação. E hoje o lei está caindo, excluindo o Covid, a um dos piores níveis desde 2008, 2001, né? Nos últimos 12 meses, ele está contraindo 8%, tá? Essa informação vocês encontram aqui, e aqui também, tá? Menos 8% em 12 meses. Queda consistente com recessões desde a década de 60. Então, se vocês pegarem desde a década de 60, todas as vezes que ele atingiu aí menos 8%, ó, a economia entrou em recessão. Então, quando a gente fala sobre esse assunto de recessão, tem que pelo menos ter cuidado, lembrar que realmente a economia americana está num momento bem complicado. Quinta-feira será divulgado o PIB americano, vale a pena acompanhar o PIB novamente, tá? Não podemos menosprezar esses indicadores de atividade. O PIB do primeiro TRI, eu sei, mas lembram que no primeiro TRI, por enquanto, a única prévia que nós temos mostra que Estados Unidos cresceram 1,1% em termos anuais em relação ao ano passado. É pouco, para Estados Unidos é pouco. Acostumados a crescer 2,5%, podemos ver esse número subir ou cair. Obviamente ficar alterado, mas ele pode variar para cima e para baixo. Vamos ver como o mercado vai reagir em relação a isso. Esse é o 13º mês de queda, de contração para o lei, número que só se repetiu 2 vezes na história, 1973 e 2007, e vocês sabem o que aconteceu em ambos os casos. A China, esse final de semana, barrou a venda de chips da Micron Technologies para algumas empresas do setor industrial, e aí algumas empresas da mídia estão começando a chamar isso de a volta do trade war, na guerra comercial entre China e Estados Unidos. Esses dois países, duas gigantes econômicas, estão disputando o pódio da maior economia do mundo. Estados Unidos continua na liderança, mas a gente sabe que atrás deles no caso, vem aí outros países com políticas bem diferentes, mais para a esquerda, certo? Biden e o presidente da Câmara dos Estados Unidos, que é o McCarthy, vão voltar a conversar hoje sobre
o teto da dívida dos Estados Unidos. Acabou de sair algumas notícias, já que nós estamos fazendo esse vídeo hoje à tarde, acabaram de sair notícias dizendo que, o McCarthy falando que ainda não temos nenhum veredito e que o Biden vai deixar os Estados Unidos darem calote na dívida e blá blá blá. Enfim, um atirando pro outro, contra o outro, né? Até porque são hoje republicanos e democratas estão numa disputa ferrenha aí. Enfim, isso é preocupante. Ainda não existe um consenso para essa questão da dívida, porque em menos de 2 semanas, já estamos aí em junho, e 1º de junho foi dado pela Janet Yellen como deadline para o governo americano de fato não conseguir pagar mais as suas dívidas. Como nós vimos na semana passada, eu acho que eu fiz sexta-feira, né, um vídeo aqui para vocês. Foi sexta-feira enquanto eu traduzia lá a fala do Powell, que não trouxe nada de novidade para gente. O Tesouro Americano tem algo como 50 ou 60 bilhões de recursos sobrando. Se eles não aumentarem o limite da dívida, eles não terão mais recursos para pagar a sua dívida, né? E aí, falando de Brasil, tá? Hoje a gente não tem tanta coisa para falar assim sobre cenários. Expectativa de inflação do Brasil caiu forte nessa última semana, de 6,03% para 5,80% após a Petrobras cortar o preço da gasolina, diesel e gás natural aqui no nosso país. Nós sabemos que agora a Petrobras ela não respeita mais a paridade de preços internacionais, levando em consideração a variação do petróleo no mundo e também o dólar, né? Eles não deixaram muito claro e explícito exatamente como essa política vai funcionar. Hoje, se eu não me engano, o preço do combustível no mundo está mais alto do que no Brasil, então eles cortaram só após anunciarem essa mudança do PPI ou do PPI. Mas hoje o combustível lá fora estaria mais caro do que no Brasil. A gente quer saber, tudo bem, corta quando o petróleo cai, corta quando o dólar se desvaloriza. Mas e quando o contrário acontecer, como aconteceu lá no passado, 2015 e 2016, vocês vão subir o preço também? Acho que não, né? Não sei, mas nós vamos descobrir em breve. Outra coisa que pode ajudar muito, e pode ajudar, fica incógnita, né? Eu não tenho certeza aqui com vocês, mas que eu gostaria muito que ajudasse nas expectativas de inflação é a aprovação do arcabouço o quanto antes possível. A gente sabe que esse arcabouço não é tão bom quanto o teto de gastos, ele é muito mais delicado, tem muitas variáveis, é bem mais complexo de avaliar questão fiscal do que o teto de gastos, que era simples, você resume aí uma linha, arcabouço fiscal não. Se ele for aprovado o mais rápido possível, acredito que possa existir uma melhora considerável nas expectativas de inflação do Brasil, ajudando aí um cenário para o Banco Central cortar a taxa de juros. Os bancos estimam entre agosto e setembro desse ano, tá? O mercado brasileiro já vem colocando essa expectativa no preço dos ativos, por isso que nós vemos aí Bovespa subindo, e Bovespa subindo, agora está perdendo força, né? Mas no início desse mês, vários dias consecutivos de alta forte. Small Caps a mesma coisa, inclusive fiz uma postagem na sexta-feira à noite mostrando que o índice Small 11, que é o equivalente ao BOVA 11, só que para Small Caps, viu o maior fluxo de negociações, volume de negociações nessa última semana da sua história. Então teve muita gente negociando Small Caps nessa última semana aqui no Brasil, tá? É sinal de que existe aí demanda por esse tipo de investimento, né? Small caps, enfim. Aqui uma notícia bem interessante, né? O Pacheco disse hoje que o Senado não discutirá políticas de retrocesso, como o fim da autonomia do BC, as alterações do marco do saneamento, a estatização da Eletrobras. Alguém consegue me citar outras políticas que foram citadas no Brasil em 2023, excluindo essas? Isso aqui é praticamente 100% do que o governo tentou aprovar em 2023, das quais o Pacheco chamou de retrocessos. Até agora, o que tentaram fazer foi acabar com a autonomia do BC, alterar o marco do saneamento, que reduziria a oferta de saneamento para as famílias mais pobres no Brasil, show de bola, e estatização da Eletrobras, que seria uma política de retrocesso do que foi aprovado no ano passado, né? Alguém consegue citar alguma outra política que foi citada esse ano aí? A não ser essas três aqui, estou dizendo aí 100% do que o governo tentou fazer, das quais foram chamadas de retrocesso. Realmente não tem muito o que dizer, né? O governo aí propondo algumas políticas que
na minha opinião, e na maioria das pessoas não fazem sentido algum. Falando sobre mercados, então, nós temos nesse momento as bolsas asiáticas já fecharam, com certeza, positivas, a grande maioria. Na Europa, mistas, algumas bolsas positivas, outras negativas, 0,20, 0,20, 0,20, 0,30 de queda. Estados Unidos agora parece que melhorou um pouquinho, mas eu vou dizer para vocês que a expectativa para hoje não vai acontecer absolutamente nada. O mercado vai ficar aí reagindo, né, para cima e para baixo, porque não tem o que nós falarmos sobre o limite da dívida dos Estados Unidos e indicadores macro. Hoje é expectativas, como eu disse no início do vídeo, né? Enfim, índices nesse momento positivos, exceto Dow Jones, juros subindo de novo, dólar de lado, petróleo subindo 0,1 e era isso. Olhando aqui para os gráficos, tá? Fica um pouco mais fácil de analisar essas coisas. A gente tem juros subindo. Isso aqui chama bastante atenção. Juros novamente subindo lá fora. Ó, todos os vencimentos que eu acompanho aqui, seja o mais curto, 2 anos, até os mais longos, 30 anos, tá subindo. O juro de 30 anos praticamente tocando os 4%. O de 20 anos já acima de 4%, quase a 4,1%. E por algum motivo nós não vemos aí ações ou bolsas americanas perdendo força. É a grande descorrelação que nós percebemos na semana passada. Até fiz um vídeo aqui, juros e dólar subindo. E é o mercado de renda variável, nada, subindo também. A explicação que fica está acontecendo. Parece que o mercado de ações, parece que existe uma nova correlação nesse mercado, né? Porque no ano passado, metade do ano passado, juro subia, dólar subia, bolsa caía. Isso aconteceu várias vezes durante todo o sell-off do S&P 500, Nasdaq e afins. Esse ano parece que mudou, né? Quando nós olhamos para aqui os contratos de expectativa de taxa de juro para 2023 e 2024, nós temos hoje, olha, essa informação aqui é muito interessante, tá? Talvez a mais interessante aqui da live. Hoje, o mercado espera um juro terminal, melhor, terminal não, um juro para o fim do ano de 4,78% nos Estados Unidos. Esse aqui é o maior expectativa desde a crise da SVB, desde o início da crise bancária, certo? Aqui foi a divulgação daquele payroll que veio muito forte no início do ano, que foi em fevereiro, né? 2, 3 de fevereiro, que o mercado começou a dizer, putz, realmente, o juro lá fora vai ter que subir um monte. Aqui se falava em 4,5, 4,75, o juro já estava em 4,5. E se falava em no landing também. Putz, eu acho que vai ter que chegar a 6%. Aí se aproximou de 5,6%, aí veio a crise dos bancos, as expectativas de taxa de juros para o fim do ano caíram acentuadamente, o mercado precificando uma recessão, uma aceleração da desaceleração americana. E aí, hoje está no maior nível desde a crise bancária. O que isso quer dizer? Realmente, o mercado analisou toda aquela crise, todos os indicadores que estão saindo, e ele concorda que realmente a inflação ela é bem persistente, mais persistente do que se imaginava, e que é o higher for longer, juro mais alto por mais tempo. Tá? O que mais? Aqui, os juros subindo, expectativas de inflação tranquilas, curva de juros um pouquinho mais invertida. Aqui tem os indicadores macro, hoje não teve nada para a gente avaliar, né? S&P 500 continua aqui lutando nos 4.200 pontos, tá? Ele tem uma região muito complicada aqui para ultrapassar, 4.200 até 4.300, tá? Por enquanto, pela quantidade de ações que estão puxando o índice americano, tá muito fraco essa alta, tá? Tá muito fraco, tá muito frágil, mas de qualquer maneira, aos poucos ele vai ganhando espaço, né? O que mais? Deixa eu ver aqui. Stock Market. Russell hoje, eu gosto de acompanhar muito o Russell, tá subindo 1,28, tudo bem. Bancos americanos eu vi que estavam subindo forte também, aqui o PacWest subindo 20,42%, US Bancorp subindo 1,96%, Western Alliance 6,62%, e é mais ou menos isso. A Tesla subindo forte hoje, 13,5%. Até que eu criei aqui um grupinho, uma pastinha aqui de empresas,
são as queridas, que são essas responsáveis pela alta do S&P 500 em 2023, né? Então aqui Tesla, Meta, Alphabet, Microsoft, Nvidia, Spotify, Apple, Amazon, são as queridas, as queridinhas de 2023. Se elas não ganharem força, a gente pode ver o índice americano voltando a cair. Mas se o resto começar a ganhar força, é claro, aí o índice sobe com mais peso, né? Seria uma alta muito mais sólida. De nada adianta meia dúzia de empresas puxarem todo o índice americano. Eu gostaria de ver todos os outros setores, todos os outros ativos puxando também. Foi quando aconteceu aqui, ó, a melhora desse índice que vocês estão vendo. Então, como eu disse, é uma semana de expectativas. Estou aguardando a divulgação dos índices de inflação do Brasil, no caso o IGPM e o IPCA 15. Estados Unidos tem PCE na sexta-feira, tem PIB na quinta-feira. Se o PCE, olha, o PCE é um dos indicadores mais importantes da semana. Tirando ele, eu acho que é a ata do FONC na quarta-feira. Tá? A ata do FONC vai trazer mais detalhes sobre o que se fala lá dentro do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos. Podemos ter novidades nesse quesito? Podemos. Mas aí eu vou traduzir, vou resumir aqui para vocês, tá? Não sei se eu vou fazer um vídeo aberto ou fechado para membros, porque é justamente na quarta que eu faço a live com eles, né? Que nós discutimos cenário macro e investimentos. Deixa eu só voltar aqui para Brasil. Como é que está o Ibovespa? Perdendo força, né? Dá para ver que aos poucos vai perdendo um pouco de força. O small. Vou botar o 11 aqui, ó. Small 11. Olha, rapaz. Dá para ver que é outro, é diferente, né? Os candles são bem maiores. Aqui vai perdendo força, mas o Small 11 tá que tá. Segundo as minhas análises aí, o Small 11 vai performar muito melhor do que o Bovespa por algum tempo. Pelo menos se de fato a gente cortar o juro esse ano, aprovar o arcabouço fiscal, as expectativas de crescimento do Brasil melhorarem também, que estão melhorando, né? Até inclusive o Focus mostrou isso hoje, expectativa de crescimento maior para esse ano. Mas não teve grandes mudanças na expectativa de taxa de juro. Câmbio melhorou um pouquinho, a gente tem um câmbio hoje que está mais tranquilo, né? A R$ 5. Ele fica ali acima de 5, abaixo de 5, um pouco mais lento recentemente, certo? É, é o câmbio mais valorizado desde aí abril desse ano, ou se não, fevereiro do ano desse ano, ou maio, abril do ano passado, né? Depois que o dólar corrigiu forte no Brasil no início do ano passado, né? Enfim, certo? E para o Brasil, como eu disse para vocês, arcabouço fiscal é algo muito interessante para acompanhar. É o IGPM, o IPCA 15, e era isso, certo? Galera, agradeço a participação de todos vocês. Deixem aí o like de vocês se vocês gostam desse conteúdo. Eu devia ter feito essa live hoje de manhã, mas também o dia estava tão lento, o mercado está tão sem graça hoje, que acabou não fazendo tanta diferença assim. Até consegui hoje de manhã ler algumas coisas a mais sobre arcabouço, a fala do Buller, Kashkari, e aí eu trouxe aqui para vocês, tá? Se inscreva aqui no canal e a gente se vê novamente ao longo dessa semana. Quarta-feira é dia garantido que eu faço live aqui no YouTube, quarta-feira à noite às 19 horas. Para os membros é fechado, né? Mas tirando quarta-feira, eu provavelmente preciso fazer aí um vídeo falando sobre o teto de gastos dos Estados Unidos, né? É algo que pode mexer bastante com o mercado. Até a Casa Branca disse que se o governo não aprovar a elevação do teto, a bolsa pode cair 45%. Alguém falou 45%. Eu sei que alguma empresa divulgou 20%, outro falou 15%, alguém falou 40 e poucos por cento. Assim, cada um tem a sua expectativa, né? Mas, de fato, é algo que traria bastante risco para o mercado americano, certo? Muito obrigado e até mais.